Os ingredientes são simples, então nós temos 600 gramas de farinha de trigo peneirada, 40 gramas de fermento biológico seco, 400 ml de água mineral a temperatura ambiente, 150 ml de um bom azeite de oliva extra virgem, sal e alecrim fresco a gosto. Passo muito importante da focaccia é peneirar a farinha de trigo. Batedeira no ponto, vamos utilizar a farinha e misturar com o fermento biológico em velocidade bem baixa, por aproximadamente uns 2 a 3 minutos. Nessa etapa, vamos adicionando água aos poucos, sentindo a massa, e a batedeira vai ficar um pouco pesada, então a gente alterna a velocidade para compensar esse peso da massa. A água vai entrando devagar, vai dando mais leveza e a massa vai pegando corpo. Então adicione aos poucos e, se precisar, faz uma correção no final da massa. Na parte líquida, o tempo de batedeira gira em torno de 5 minutos para cada líquido, ou seja, 5 minutos para a água, acrescentando lentamente, e agora quando a gente entra com azeite de oliva, lembrando um bom azeite de oliva, para a gente ter uma qualidade legal, um sabor suave, mais 5 minutos, totalizando em torno de 10 minutos de batedeira, tá? Entre velocidade baixa e velocidade média. Às vezes a massa vai forçar muito o gancho da batedeira, então você para a batedeira, retira um pouquinho da massa e volta a bater novamente. Enquanto a massa finaliza na batedeira, você já pode montar uma forma, tá? Entrar com o azeite de oliva generoso, pode bisuntar bastante a forma, que essa vai ser a base para a focaccia, para ela não grudar, tá? Uma forma de entre 35 centímetros, uma forma normal. A massa pronta, ela deve soltar lentamente do gancho, você só vai ajudar com uma espátula. Se a massa não estiver nesse ponto, ou ela precisa um pouco mais de água, ou ela precisa um pouco de farinha de trigo, sempre em pequenas quantidades, até acertar esse ponto. Tá? Não adianta adicionar muita água, porque a massa vai ficar líquida. Eu sujo a minha bancada com um pouco de farinha de trigo, retiro a massa do meu bowl, levo para essa bancada e trabalho lentamente, só para moldar essa massa. Ela é uma massa bem líquida, ela é uma massa muito leve, tá? Eu vou arredondar ela e transferir para essa forma, para a gente poder modelar o fundo, deixar toda ela certinha, porque essa massa vai precisar crescer, tá? Ela leva geralmente 1h30, depende da temperatura. Se tiver calor, cresce mais rápido, se tiver frio, vai demorar um pouquinho mais. Essa massa na forma vai crescer, então antes de assar, a gente vai esperar ela dobrar o volume e vai assar a 180 graus por volta de 35 a 50 minutos, depende do forno. Para finalizar, azeite de oliva a gosto, alecrim fresco, sal granulado e leva ao forno. 45 minutos de forno, nós conseguimos uma altura bonita, um miolo muito macio, aquela capinha crocante com sal grosso, um alecrim fresco, um azeite de oliva extra virgem. Essa é a tradicional focaccia rosmarino, mas você pode usar a criatividade, e o interessante é compartilhar. É um pão muito gostoso de servir.